Campina Grande, segunda-feira, 16 de fevereiro. Hoje celebra-se o Dia do Repórter. E enquanto o Brasil brinca carnaval, Campina Grande realiza a 28ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, que desde a última quinta-feira tem sido uma bênção. Todos quantos têm participado das palestras, dos seminários, têm sido profundamente enriquecidos. O Brasil, numa situação em que se encontra de crises sobre todos os aspectos, moral, política, social, econômica, haja tempo para se brincar carnaval, ainda se encontra tempo para se brincar carnaval, não é tempo de carnaval. Carnaval é a festa da carne. E o povo deveria estar completamente contrito com Deus diante de tantas calamidades, de tantos escândalos pelos quais nós temos passado para a vergonha nacional. Dentro de instantes estaremos ouvindo o nosso irmão presbítero Ângelo Roncalli e você ouvirá, ao término deste programa, a cantora Jaqueline. Mas antes, eu quero agradecer ao nosso colega pastor Antônio Júnior, que esteve me substituindo durante esses dias passados, semana passada, devido a uma pequena cirurgia que nós nos submetemos, e graças a Deus estamos reiniciando as nossas atividades pastorais. Sem mais delongas, quero deixá-los com o presbítero Ângelo Roncalli. Nesta época aqui, eles faziam grandes cruzadas, grandes evangelismos, e eu lembro que uma vez ele veio até para São Paulo, e a ideia que eles tinham era de chegar a fazer todo aquele processo, todo aquele evento, para que aquele bairro, aquela cidade fosse empaquetada de forma poderosa e que todos viessem abraçar o Evangelho. E quando eu estava estudando sobre isso, eu percebi que no decorrer dos anos, uma das coisas mais raras que se tem acontecido pelo menos no nosso país, pelo menos na minha realidade aqui de Campina Grande, Paraíba, é que não existe mais cruzadas evangelísticas. Aí você vai dizer por quê? Por causa da questão geracional. Estudos mostram que dependendo da região, dependendo do local, dependendo da realidade, o evangelismo ele tem que ser estratégico, sim. Então, nesta época aqui, anos 70 e 80, funcionou com o Billy Graham, e muito bem. Outro grupo aqui, olha, que surgiu na década de 70 e 80, foi as missões transculturais e povos não alcançados. Era essa sigla aqui, olha, o UPS, e a ideia deles era alcançar grupos étnicos sem acesso ao evangelho, tá certo? E estratégias para alcançar culturas específicas. Então o grupo surgiu e disse assim, olha, tem um índio, tem um hippie. Então, diante de uma sociedade, vai ter mini sociedades e cada grupo desse vai ter um perfil diferente, entre aspas, da normalidade. Como é que a gente faz para evangelizar esse povo? Então, eles focaram nisso. E também, aqui eu acredito que ainda hoje funciona e funciona bem, mas para alguns missões é gasto, não é investimento, que eram agências independentes. O que é que eles faziam? Eles pegavam médicos, educadores, eles se juntavam, se filiavam à igreja. É por isso que eu coloquei aqui, em contraste com denominações, o que é que eles faziam? Eles chegavam numa localidade, abria uma escola-igreja ou igreja-escola, por exemplo, ou se não, pegava um local para tratar-se da saúde. Então pegava ali professores, abria aquela escola, por exemplo, de 1ª a 4ª série, oferecia o estudo para as crianças e automaticamente a igreja nas costas, aquelas crianças iam ter um ensino, uma estrutura religiosa, oferecia de graça a aula para a comunidade. E automaticamente as crianças eram evangelizadas, os pais eram evangelizados, e eles faziam todo um trabalho em um contexto em que a família era envolvida no evangelismo. Só que para se fazer isso hoje, repito, para mim é o que funciona, para alguns é muito caro. Quem ainda faz hoje é a Batista, porque vem dólar, os americanos, e eles conseguem fazer isso. E eu matutando e estudando aqui para dar essa aula para vocês, eu fiquei pensando, a gente com um prédio desse, pastor Júnior, se tivesse feito uma estrutura para a escola e colocasse aula da 1ª à 4ª série,
e todo um contexto aqui do Zé Pinheiro. Meus irmãos, a gente tem que fazer 4, 5 andares aqui, porque não ia caber de gente e de criança sendo evangelizada e entregando a vida a Jesus. Mas na década de 70 e 80, pastor, o dinheiro era pouco, mas eles faziam. Porque ou a gente pensa de forma inteligente, o Espírito Santo é inteligente. Também na década de 70 e 80, surgiu a emergência do Sul global, no caso o Brasil, né? O Brasil, especialmente a partir dos anos 80, começou a se destacar como um grande enviador de missionários. Havia assim o surgimento de novas agências missionárias de origem sul-americana. Então, nesse período aqui, 70 e 80, as pessoas que foram abraçando a fé no Brasil, elas se mobilizaram e elas evangelizaram muito, principalmente com missões transculturais. Então, neste contexto aqui, eu coloquei agora a década de 90 a 2000. Nos anos de 1990 a 2000, surgiu agora uma nova demanda para a questão da missão mundial. A urbanização e a globalização. Lembra da primeira imagem que eu mostrei para vocês, que não deu para ver direito? Eu coloquei famílias, pessoas no campo, aquela situação, e do outro lado uma sociedade mais modernizada, numa rua bem estruturada, cheia de prédios. Então, a ideia que se tem na visão global mundial é que nesse período aqui, olha, de 1990 a 2000, a missão mundial recebeu logo um novo impacto. Foi uma mudança de realidade social, que está aqui, olha, a urbanização. As pessoas pararam de morar lá no sítio e vieram morar onde? Na cidade. E com isso a globalização. Então houve um crescimento das cidades, ok, nesse período, e novas formas de dificuldades sociais. Então houve o surgimento de conceito de missões integral, né, que há um forte envolvimento da pregação com a parte social da igreja. Então neste período aqui, de 2010 a 2090, de 1990, melhor dizendo, a 2000, foi o período que, por exemplo, aqui no Brasil surgiu as grandes comunidades urbanas e projetos sociais cristãos. Foi neste período que a igreja, a missão mundial e as igrejas focaram em favelas, certo? Periferias e áreas carentes. Estratégias na educação, assistência social, discipulados e ONGs. Então, a missão integral esteve presente no Brasil entre 1990 a 2000 com uma proposta teológica relevante. Ou seja, em outras palavras, neste período aqui, nas escolas teológicas, houve um forte ensinamento na área missionária sobre a missão integral. E literalmente falando, o que é missão integral? Como eles viram o crescimento da urbanização, né, e o desequilíbrio financeiro, eles disseram assim, olha, a missão não deve ser apenas pregada, o evangelho. Mas para se fazer uma missão realmente eficaz, tem que se pregar o evangelho também e tem que agir com ação social. Então, cesta básica, enfim, alimentação, assistência médica e por aí vai. Então, neste período aqui, olha, de 90 a 2000, não foram todas as igrejas que adotaram essa visão de missão integral, mas algumas se dedicaram bastante aqui no Brasil e houve um grande crescimento. Ou seja, a visão missionária, no contexto geral, entendeu que como estava se globalizando, a sociedade estava crescendo, então foi uma estratégia que eles ali entenderam que ia funcionar. E algumas igrejas fizeram e funcionou. Hoje já é um pouco diferente. Anos de 2010 a 2020, a missão mundial passou mais uma vez por um grande choque. Revolução digital, internet e redes sociais redefinem a comunicação. Mudou tudo de novo. Em 10 anos, mudou tudo de novo. Do campo para a cidade, da cidade agora para onde? Tecnologia. Evangelização digital se torna realidade, certo? E com a questão da internet, com a questão da evolução tecnológica, a evangelização ela ficou muito mais forte. Ficou muito mais fácil, entre aspas,
pregar o evangelho de Cristo. Muitas e muitas outras pessoas foram alcançadas, começaram agora a ter um certo contato com o cristianismo devido à internet. O crescimento foi rápido. Eu coloquei aqui, olha, crescimento de missionários transculturais de 1975 a 2025, certo? Se eu pegar aqui embaixo, olha, tem 1975 aqui, olha, à esquerda, olha. Eu pedi para o IA fazer isso para mim. Eu coloquei na inteligência artificial e pedi para que ele me colocasse, no gráfico essas estatísticas e esta evolução da visão missionária. E a inteligência artificial me deu esse gráfico aqui. Em 1975, iniciou, vou dizer porcento para ficar mais fácil de entender. É como se iniciasse um trabalho com um número de 120% de trabalho de missão mundial. De 1975 a 1990, vamos perceber que subiu um quadradinho aqui, olha. Então, de 120, a igreja que existia na época de 75 a 90 teve um crescimento o quê? De 100%. A igreja investiu em missões e teve esse crescimento aqui, esse bloco aqui, olha, de crescimento. Então, a quantidade de pessoas eram poucas, o dinheiro não era tanto, mas eles cresceram como se fosse 100%. De 1990, tá aqui, olha, 220, a 2005, a gente percebe que a visão missionária mundial, o investimento de missões no mundo, foi 2 bloquinhos, olha, de 220 a 400. Então, houve um trabalho missionário de 1990 a 2005 muito grande mundialmente. Foi o período em que mais o evangelho foi pregado, juntas missionárias, missionários evangelizaram e o evangelho foi muito expandido para as nações e para as pessoas. Isso a gente sentiu na pele no Brasil. Agora, olha que interessante. Se a gente pegar aqui, olha, de 2005 a 2025, né, com respeito, né, ao crescimento missionário mundialmente falando, a gente percebe, olha, de 400 a 520, um bloquinho também. É porque isso me chocou. Porque foi o mesmo crescimento que teve de 70 a 90. E quando nós comparamos aqui, olha, de 2005 a 2025, meus queridos irmãos, eu vou chutar aqui, o triplo, o quádruplo de quantidade de cristãos comparado com a turma de 1975. Vocês entenderam? Ou seja, hoje nós temos muito mais cristãos no mundo de 2005 a 2025 comparado com de 1975 aqui embaixo, olha, a 90, mas ao invés das missões, dos projetos missionários, ao invés da igreja evoluir no contexto de missões, ela estagnou. Ela não cresce, não cresceu mais. Ficou claro o que eu falei? É como se a gente tivesse hoje, Sidney, muito mais gente, temos muito mais dinheiro, temos muito mais recursos falando em miúdos. Mas a igreja cada vez investe menos no contexto de missões mundiais e transculturais. Não é sério, irmãos? Então, a realidade brasileira. O Brasil tornou-se um país com o maior número de cristãos no mundo. Foi muito forte o crescimento cristão protestante no Brasil. O crescimento evangélico, vamos ver aqui o crescimento evangélico expressivo, vamos ver aqui no Brasil um crescimento evangélico bem expressivo nas últimas décadas. Então, mas ao mesmo tempo que o evangelho cresceu aqui no Brasil, observa-se o quê? Baixa profundidade de discipulado, alta rotatividade entre igrejas e déficit de líderes preparados. Então, historicamente, você sabe o que foi que aconteceu aqui no Brasil? Se a gente pegar aqui essa margem aqui, olha, de 1990 a 1905, que foi o boom, que podemos dizer assim. Sabe o que aconteceu no Brasil? O Brasil, ele cresceu, entre aspas, estou falando, cresceu muito o protestantismo comparado com as outras religiões e o catolicismo muito forte no Brasil. O cristianismo, Sidney, cresceu muito e muito rápido com todo esse contexto, e a própria igreja ela não teve estrutura
para se tornar saudável. Por isso que temos hoje baixa profundidade de discipulado, que é o que firma, que deixa o cristão maduro. Por isso que hoje nós vemos uma alta rotatividade de igrejas, de membros. É raro você encontrar um cristão que diz assim, olha, eu abracei a fé em tal igreja e sigo lá até hoje. Ele já passou por 2, 3, 4. Eu acho que eu sou uma raridade, eu sempre fui congregacional. E por que isso aconteceu? Também, olha a escadinha descendo, né? Déficit de liderança despreparados. Cresceu, sem discipulado, sem estrutura, sem organização. Nós somos um país onde a igreja neopentecostal é uma das maiores do mundo. E o surgimento dela é onde? Eu estou mostrando para vocês historicamente, com dados, isso é ciência. O que eu estou falando para você aqui não é abobrinha, é verdade. Foi aqui no Brasil. Eu não vou dizer o nome delas, que vocês sabem qual. E isso aconteceu justamente por isso. Grande crescimento, mas foi muito rápido. E faltou estrutura para o brasileiro, faltou estrutura para as igrejas. Faltou isso. Profundidade de discipulado e líderes preparados para isso. E hoje nós sofremos com liderança não só na igreja, mas até mesmo institucionalmente fora, né? No mundo privado aí, que os empresários gastam dinheiros e dinheiros aí procurando coach, pessoas que trabalham, né, com inteligência emocional, com administração, com psicologia, com todo esse processo aí de trabalho psicológico, porque é difícil encontrar líderes. Então a igreja, ela sentiu nesse contexto, principalmente brasileiro. E o que foi que eu fiz aqui para trazer para os irmãos? Para os irmãos entenderem a realidade da gente hoje, 2026. Eu vou mostrar para vocês aqui esse contexto histórico de geração. E a ideia é mostrar para vocês, né, que é um desafio para a igreja de 2026. Mostrar para vocês as pessoas e as gerações que nós vamos evangelizar. Temos que evangelizar, porque eu fiz um trabalho de 50 anos atrás. Eu tenho pessoas aqui de 60, de 70 anos, e tem muitas pessoas de 80, 85, que está saudável e vive normal. Então, a ideia é mostrar para vocês características de pessoas que nós, como igreja, temos que evangelizar. E a ideia é mostrar para vocês que a igreja agora não tem só uma grande missão de evangelizar essas gerações, mas também de pastorear essas pessoas dentro da igreja. É uma grande responsabilidade para o pastor Júnior, o pastor Bolso deve estar assistindo, é uma grande responsabilidade para os pastores hoje também, trabalhar com essas gerações. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em 50 anos aqui no Brasil. Olha só. Desafio geracional. A primeira geração após a Segunda Guerra Mundial, olha, é a geração Baby Boomers, certo? Essa geração aqui, olha, é de 1946 a 1964. Olha o perfil e olha as características dessa geração aqui, olha. Valorizavam tradição e estabilidade, lealdade institucional e autoridade. Preferem estruturas claras e métodos tradicionais. Eu tracei um pequeno perfil, bem resumido, porque a gente não tem tempo para falar tanto, mas esta era uma realidade que existia neste período aqui de cristãos. Era este o perfil, os traços psicológicos daquela turma que se era evangelizada e era o perfil da turma que se encontrava na igreja. Essa turma aqui é boa, né? Tem um bocado aqui. Só o pastor Júnior riu, entendeu? Essa turma aqui é excelente, irmãos. Eu amo conversar com essa turma aqui. Olha só que valoriza a tradição, lealdade institucional, autoridade, respeitam a autoridade, olha. Gostam de estruturas claras, métodos tradicionais. Outra geração aqui, olha, 1965 a 80, é chamada de geração X. Olha o perfil deles. Pragmatismo, coisa prática. Não venha com muita teoria, com muita arrudez não, que ele vai dizer, meu patrão, fale logo esse negócio aí. É uma geração que tem que ser evangelizada e que está na nossa igreja, não esquece disso. Pragmatismo e equilíbrio, certo? Autonomia e equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Adaptável a mudanças, porém cautelosa. Esse povo aqui
joinha, tem que ser evangelizado. E esse povo aqui está aqui dentro da igreja, das nossas igrejas. Outra geração, esta eu vou entregar a vocês, é a minha. Vamos lá. É a Millennials, geração Y. Por que Millennials? É porque a maioria dela, não 100%, se tornaram na fase adulta nos anos 2000. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. Mas aí, como eu nasci nesse período aqui, eu sou de 85, a geração Y é a geração de 81 a 96. Então, qual é o traço psicológico? Como é que são o comportamento dessas gerações, dessas pessoas? Propósito e autenticidade. E impacto social. É muito importante isso para a nossa geração. Eu me vi muito realmente nessas características. Valorizam relacionamento, significado e coerência entre discurso e o quê? Entre discurso e o quê? Lembra que eu falei, Cine, da grande rotatividade de irmãos em igrejas? Lembra que eu falei? Porque eu vou mostrar para vocês no gráfico que o IA me deu também, que a igreja, ela está composta mais da turma dessa geração. Então essa geração aqui, de 81 a 96, se ela enxergar que a pessoa está pregando, mas não vive, ela cai fora, ela pula fora. A geração Z é a geração, olha, de 97 a 2012. Linguagem visual, rapidez, relacionamento imediatista. Relacionamento e imediatismo, eu errei aqui. E aprende melhor por experiências. É a turma aí que nasceu em 97 e diante. Aí esta geração aqui, pastor Júnior, eu deixei uns 3 slides, porque esta geração é uma benção. Vamos profetizar, né? Vamos lá. Esta geração aqui, olha. A geração nascida aproximadamente a partir de 2012 até 2026 é geralmente denominada de geração alfa. É a turminha aí de 10, 11, 12, 13. Aí a grande questão é a primeira geração 100% nascida no mundo digital e da inteligência artificial. Irmãos, eles são carentes de pregar o evangelho? Eles são carentes de um trabalho específico quando eles abraçarem a fé na nossa igreja? É um desafio para a igreja atual, da nossa geração. Principais características dessa geração que precisa ser evangelizada e cuidada aqui da nossa igreja. Hiperconcentrada desde a infância em tablets, smartphones e IA. Forte aprendizado visual e interativo. Eu estou me segurando aqui porque eu quero ir, mas eu fico com medo, pastor gente, que a gente exala o que a gente vive, né? Eu fico com medo de ser meio que taxativo ou irônico, querendo dizer que estou alfinetando a igreja. Não, mas eu tenho que falar a minha realidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou me justificando antes que me condenem aí. Meus queridos, mas quando eu olho para isso aqui, olha, um forte aprendizado visual e interativo. Vocês acham mesmo que uma criança de 11 anos, de hoje, comparada com as antigas, ela vai vir para a igreja, e se ela pegar e se ela for assistir sentido figurado, um culto, num método tradicional, essa criança vai ser atrativo para ela vai entender, ela vai focar, ela vai se concentrar. Então, forte aprendizado visual interativo, olha, curto tempo de atenção, porém alta capacidade de absorção, o quê? Multimídia. Por exemplo, tem isso aqui que eu estou fazendo aqui com vocês? Essa geração Z para cá do Alfa, se ela não está vendo isso aqui, ó, ninguém segura eles não. A gente aqui segura os mais velhos. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas você amanhã está convidado a continuar conosco para ouvir outra vez o presbítero Ângelo Roncalli. Vamos encerrar o nosso programa com esta belíssima música interpretada pela cantora Jaqueline. Até amanhã, se Deus quiser. E declarar que você viverá para louvar o nome do Senhor. Rei dos reis, consagro tudo o que
que sou, de gratos louvores. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com quê? Com teu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Toda honra e toda glória seja o nome do nosso Senhor. Vamos declarar isso juntos. A honra. Louvamos o teu santo nome, Deus. E o poder e o louvor ao Rei. Somente a ti, Jesus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Deus. Que a nossa vida exalte ao teu nome todos os dias da nossa vida, que possamos habitar no teu templo, Senhor. Aleluia. Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Jesus,
Oferecemos a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Tudo o que somos e o que temos é para a honra e glória do nome do Senhor.